apaixonado por Maverick, né? Na realidade a paixão começou com o Mustang e depois quando foi lançado o Maverick, para mim era o carro mais bonito que tinha nacional. E eu tive 3 Mavericks de uso. Esse é o 4º Maverick que eu tenho. Eu tive um primeiro, em 80, eu tive um 7.6, só que era um Super. Mas eu usava esse carro no dia a dia, só que não tinha muito dinheiro. Eu coloquei nele um carburador de Fusca 1200 e andei com ele 1 ano desse jeito, e andava direitinho. Depois dele eu comprei um Maverick LDO, um 77. Depois disso eu comprei um GT. Em 90, era um GT 79, ele tinha 40 mil quilômetros, um GT4, um dos últimos que tinham saído, que ele saiu de fevereiro, eu acho que o último produzido foi em abril. E eu usei também muito tempo esse carro como no dia a dia. E eu sempre quis ter um 8. Aí quando eu vendi esse GT 79, aí eu passei a ter que usar outros carros, porque eram carros meus de uso do dia a dia, sempre com a ideia de um dia poder comprar um Maverick e passar ele para V8 e ter ele V8. Até quando foi no comecinho dos anos 2000 eu comecei a pensar, e em 2005 eu resolvi realmente comprar um. E aí procurei muito, fui em várias cidades, quando chegava nas cidades era uma decepção. Fui para Assis, cheguei de madrugada, dormi na casa do dono do carro, para chegar no dia seguinte e falar para ele que o carro era ruim, ter que ir embora. Foi aí quando apareceu esse carro. Ele era o único dono, o rapaz tinha acabado de comprar ele do primeiro dono, não ia ficar com ele. Ele só tinha um problema, ele era 4 cilindros. Mas eu já tinha chegado à conclusão que era muito mais fácil eu trocar a mecânica, que eu sabia que a mecânica era fácil de fazer, era fácil de arrumar. Então era um carro íntegro. Então eu optei em comprar um carro 4 cilindros e passar ele para 8. Durante os 3 anos que eu fiz toda a parte mecânica, né, freio a disco, direção hidráulica, toda essa parte, câmbio, eu já tinha na cabeça como eu queria esse carro pronto. Então eu sabia exatamente o que eu ia fazer nele, como ia fazer nele. E a parte mais bonita dele realmente é a cor. Fui muito feliz na escolha dessa cor. Candy Apple Red, nome de cor é do Mustang 69, mas a gente tem aqui um tom completamente diferente, só uma coincidência de nomes, né? Esse projeto tem tantos detalhes que a gente vai passar por uma parte significativa deles, mas eu queria que você começasse contando pra gente sobre essa cor. O que levou você a esse tom que pra mim é a grande assinatura desse projeto? Tá. Eu nunca imaginei ele vermelho, não era a intenção de pintar esse carro vermelho. Tá. Na minha cabeça, quando eu comecei o projeto, era para ser 2 cores, que é o cinza e o prata, na realidade, e o azul. E a minha filha falou, nós tínhamos aquele Santana GLS 88, do vermelho metálico, cereja metálico, que era muito lindo. E ela falou, por que você não pinta daquela cor? Foi aí quando começou na cabeça dele ser vermelho. Era só questão de escolher a cor certa, que eu não queria ter uma cor Santana nele. Entendi. Eu queria ter uma cor Você gostou da ideia do tom, e aí vão atrás de... Aí fui atrás da PPG e tal, quando me falaram da House of Color, que tinha um cara em Osasco, que ele era representante da House of Color, e ele pintava moto com tricoat. Ou referência Candy, né? internacional para hot rods e motos altamente customizadas, aliás, né? Inclusive, ele fez vários testes de umas bolotinhas e nos carrinhos de plástico, e ele mudava o fundo. Por exemplo, se você colocasse, em vez de prata, dourado, ele ficava mais alaranjado com o mesmo vermelho. Porque são 3 camadas, né? Então a última é translúcida e consegue mudar o fundo na bolha, né? Muda um pouco a tonalidade dele. Que método legal. E aí quando ele pintou essa cor naquela bolota vermelha, que eu tenho ela até hoje, eu falei, não, essa é a cor do carro. A hora que a luz batia, que ele dava o reflexo do prata de baixo, eu falei, não, essa é a cor que esse carro vai ser. Nossa.
E me diz uma coisa, a gente falou de Mustang, né, Carlos? Essa faixa aqui, claro, é uma menção ao GT350, né, 6566. E em relação ao tom dela, como é que você chegou aí nesse cinza? É de algum modelo específico? Não, eu só aproveitei o Powered by Ford, que tá ali. E eu aproveitei o prata de baixo. Ah, então na verdade só não foi aplicado o vermelho translúcido, é isso? Exatamente. O que eu fiz? Eu mandei acho que em Piracicaba, eu dei os desenhos como eu queria as faixas, ele me mandou a máscara, nós colamos a máscara depois de pintado de prata, quando pintou vermelho, tirou a máscara. Então isso aqui é o que está por baixo do vermelho translúcido. Exatamente, cara, tanto ali como embaixo é o que está por baixo. Eu não sabia disso. E uma coisa que é interessante, você que é leitor nosso das antigas, da época do Jalopnik, já sabe qual que é esse carro aqui, né? A gente fez um vídeo em 2012, né? E o carro mudou de lá para cá na parte mecânica, a gente já vai chegar lá. Mas esse detalhe, eu conheço os caras há tanto tempo, nem eu sabia. Legal. Eu aproveitei o prata de baixo, pode ver. Puta, que legal. E aí de Mustang também a gente tem um tema, né, aqui na parte do Scoop, né, lá Mustang 69. E eu não queria um Scoop que ele fosse só de enfeite, então ele é funcional, e eu não queria ele de fibra. Tá. Então o artista que fez esse carro, eu dei tudo em fibra para ele, eu falei, olha, se vira, a rabeta, o scoop você faz em lata. Isso foi feito de uma chapa, isso que vocês estão vendo aí, foi feito na mão. Rabeta do Maverick Grabber, né? Americano. O americano que tem esse... Porque eu acho que a traseira do Maverick, ela caía muito reta. Sim, né? E essa traseira, aqui, ela dá ela cresce a traseira, ela fica mais bonita. O elemento de estilo muito usado, os Camaro 70 tinham, né? E muitos carros de corrida no Brasil na época também tinham, né? O próprio Maverick, na época de divisão 3. Exatamente, é quase um aerofóliozinho na própria lataria. Dá um toquinho de maldade ali. Foi por isso que eu copiei isso do Grabber americano. Essas rodas aqui, quais são? Elas lembram a Torque Trust, mas não são, né? Não, elas são da Croma. Tá. É esqueci o nome dela agora. 1470. Tá. Porque era roda nacional, era a única roda que tinha para o Maverick e pro Opala, porque ela tinha duas medidas. Tá. Essa é a 8 e tinha a 7 que era pro Opala. Então eu escolhi essas rodas por causa disso. E é engraçado que ela tem um desenho também remete ao Mustang. Exatamente. O de 350, justamente as Torque Trust de época. Ela né? é uma cópia da Torque Trust. É uma homenagem. Ela é uma cópia dela, sim. Ela era preta, daí eu mandei polir ela inteira. Elas são polidas, não são cromadas, tá? Tá. E aí nos center caps dela tem um segredinho muito perspicaz, né? Qual que é a ideia? Porque as calotas que vieram, né, eram umas calotas pontudas, muito feia, não era harmonioso em relação à roda, que nem é na Torque Trust, que é aquela redondinha. Sim, sim. Aí o mesmo rapaz, o Edson e o Edivaldo, que fizeram todo esse carro, eles ficaram lá, isso é a parte de trás da latinha de cerveja. Então eles cortaram a traseira da latinha de cerveja e fizeram a tampinha. E ficou absolutamente perfeito. Perfeito, não dá para dizer que isso aí não veio com a roda. Nossa. E aí fez mais sentido arredondar do que nem os palitos. Nossa. Vamos passar para a parte do motor logo, vocês estão ansiosos para ver aí. Abre pra gente o capô. Aliás, tem um detalhe de estilo interessante aqui, né? Porque tem esses road pins, mas não tem aquele clássico cabo de aço. Não, né? E ele é embutido. Ele é faceado com a lata. Ele até levemente... ele tá no mesmo nível, né? Tá no mesmo nível da lata. Então eu não queria ele por cima da lata para ficar 2 níveis. Sim, e aí o fechamento dele é por cima, você trava ele por cima. Mostra pra gente aí o cofre, que essa todo mundo quer ver. E olha, é difícil ver cofre tão bonito assim que nem desse carro aqui. E é legal porque o cofre é todo vincado, então ele valoriza ainda mais essa questão da cor, né? Desse tricoat, né? Inclusive aqui tudo, o Maverick original, isso aqui tem furos, isso aqui é tudo mal acabado, as torres são todas mal acabadas com a dobrada, quando dobrava a lata, né? Ficava aquele ondulado, isso tudo foi tirado. Sim, ficou parecendo um carro contemporâneo, né? Exatamente, e todas as juntas de chapas que são originais no Maverick, chapa com chapa, nós fechamos. Nossa. Então aqui foram tampados 84 furos. Caramba. Entre as torres, as laterais. Também por causa de fiação, né? Fez a limpeza aqui geral da parte elétrica. Exatamente, né? E a bateria foi para o porta-mala. Eu não queria nada, tanto é que o próprio sistema de abrir o capô ficou aqui na frente, para poder tirar o cabo que passava aqui na frente.
E aí a gente tem uns elementos que também são mais discretos, como esse elemento dessa travessa aqui do radiador, que agora é preto brilho, né? Isso. Ao invés de fosco. E as molduras que são cromadas agora, né? O original que eram polido, né? polidas. Sim, tudo isso dá aquele brilho a mais. Mas vamos falar então a configuração do motor, Carlos. Qual que é a ideia? O que a gente tem aí? Você quer começar por onde? O comando, talvez? Foi uma mudança, olha, inclusive, né? A intenção do motor, na realidade, era que eu tivesse um motor forte, mas que ele, ao mesmo tempo, fosse agradável de andar na cidade. Sim, então não adiantava com baixa... Exatamente. Sim. Não adiantava pôr um motor para girar 7.000 e depois você ter dificuldade até para sair. Sim. Então ele está no limite entre o carro forte e daquele momento que ele já começa a não ser um carro de rua. Então foi feito, todos os cabeçotes foram trabalhados, porque isso quando eu fiz ainda tinha muito pouco acesso a cabeçote de alumínio. Sim. Era muito caro naquela época. Falando de 10 anos 2005. Mais, vixe. Então os cabeçotes foram trabalhados pelo Adalto, que trabalhava com o Pedrinho. Sim, ele que fez esse cabeçote em banco de fluxo. Os balanceiros são roletados, são molas duplas, o comando é mecânico, que ele tem inclusive overlap. Mas um overlap que ainda consegue ser usável na cidade. Sim, sim. Overlap é o momento que a gente tem as válvulas de escape e de admissão estão abertas ao mesmo tempo. Isso deixa a resposta do motor melhor para um certo faixa de giro, mas para giro baixo, quando tem muito, né? Aí ele começa a tropeçar um pouco. Ele tropeça um pouco. Aí você chegou aqui num ponto intermediário onde você tem usabilidade, mas tem a pegada ainda. Né? Exatamente. Isso é um comando para 6.000 giros. Então ele ainda é razoável. Sim. Então os mancais foram amarrados todos com a gaiola, o girdle, pessoal chama, né? O man cap ou girdle. Então foi balanceado pela Red Sun. E os pistões são cabeçudos, ele tem quase 11 de taxa. Ele trabalha só na pódio. Sim, não, e para cabeçote que não é de alumínio, é uma senhora taxa. Né? Então quando esse motor foi montado, ele foi pensando nesse tipo de coisa. Para ter um carro gostoso de andar na cidade e forte ao mesmo tempo. Você chegou a ferir esse motor na configuração anterior. Antes de trocar o comando que está aí hoje. E a parte de alimentação, acho que também. E a carburação. Que agora é uma... É uma 650 Double Pumper. E eu tinha uma Street Avenger 670, mas o segundo a vácuo. Aqui e eu percebia que ele dava um gapzinho e eu não gostava daquele gap. Até achar a mola maldita que... Olha, eu comprei até o sistema de mola, que você trocava as molas, comprei um que você regulava a mola. Nada dá jeito. Não, ele tem o gap. Aí eu peguei e troquei pelo um Double Pumper. E aí na configuração anterior você chegou a 300 de roda. Né? 300 de roda no dinamômetro. E aqui agora a gente tem... Você estima quanto, mais ou menos? Eu não mexi, porque o comando tem um levante um pouco superior ao que tinha o outro. O outro tinha 236, esse daqui acho que tem 243 ou 244. E o outro não tinha overlap, esse tem overlap. Mas não deve ter aumentado muito, mas ele ficou pelo menos mais gostoso. Aí. Sim, ganha pegada. Exatamente. E aí, indo dali para a transmissão, câmbio é o original, né? Câmbio eu mantive original. Claro que 270, é isso? É o F... Ai, caramba, agora... Forcei a memória agora. 260F. 260F. Oh, caramba, é um Clark 260F. Tentando lembrar da época de dojeira aqui. Não consegui lembrar. É o mesmo câmbio. É o mesmo. Esse câmbio... A relação é diferente. Só. Não. Esse câmbio está com o câmbio da relação do Dodge. Ah, que legal. Porque a relação do Dodge e do Mavic... Ela é mais bem distribuída, né?
é só o eixo piloto, que muda a relação. Então o Dodge, ele não tem o gap que tem entre a segunda e a terceira. É menor, né? E o que o Dodge não tem. Então o que muda é o eixo piloto. O do Dodge tem 19 dentes e o do Maverick tem 18. Então o meu tá com 19 dentes. Tá. Foi trocada a ponta para do Maverick. Entendi. Então na realidade eu tenho um câmbio de Dodge. Entendi. Tem alguma coisa de Dodge aí. Sim, olha só. E aí o diferencial você manteve 307, né? Sim, só só original. que com o Kaiser. Ah, tá, um porque sistema era ruim de sair com ele. Sim, sim. Então eu coloquei o Kaiser. Tá, o Kaiser é um sistema que ele bloqueia sob carga, né? Ele 100% bloqueado. E aí ele abre sem carga de acelerador. Então, existe um diferencial muito antigo, se não me engano, chamava o Weissman. Vou pôr no GC aí para vocês, assim que eu confirmar essa informação. Mas era um sistema bem antigo, muitos carros de corrida usavam, né? Ele tem a manha dele, ele tem o tempo dele para você entender como que anda forte com ele, mas é muito interessante. Esse ele solta 100% na curva. Sim, você inclusive ele dá uns estalos de vez em quando, porque ele não dá sempre, ele dá de vez em quando. É que na hora que ele abre. Não, né? mas é de vez em quando. Então você passa, às vezes, 2, 3, um mês sem dar, de repente ele dá um estalo que você se assusta. É que já está há muitos anos, mas é fantástico. Você pode dar o pé que ele gruda no chão e não sai. Show. Conta pra gente. Ah, e aliás, frisos, né? A gente passou aqui por eles. A gente teve um Chrome Delete aqui, né? Quase tudo, né? Pelo menos a grade e maçaneta não, mas os frisos aqui são foscos, né? São. Fica parecendo até uma borracha, né? Uma coisa mais modernizada, né? Ele some, né? No vinco do carro, né? É que o estilo do carro que eu queria fazer, eu queria ele mais invocado, assim, mais agressivo. Sim. E o cromado não deixa o carro tão agressivo. Ele puxa pro clássico. Exatamente. E o Maverick, ele tem muito cromado. Sim. De aço inox, inclusive, os vincos. Fez um blackout, inclusive na lanterna traseira também, que ficou bem interessante. Porque né? eu quis deixar a traseira toda preta. Que também não fiz no sistema de preto fosco original. Sim. Eu fiz brilhante. Até para ter uma coerência também com a dianteira, né? O suporte do radiador. Então ela está sempre com essa aparência nova. Uma coisa engraçada, essa pintura na mesma cor da chapa me lembra o Mustang do Bullitt do filme, porque ele também era o painel na cor do carro, é interessante. E a tampa traseira de Mustang. Do Mustang, o pessoal... Um acessório de Mustang. Elas têm vários modelos, tem aquelas que tem o GT, GT do Mustang e tal, e essa eu comprei preta porque ele ornava e eu não queria pôr o escrito Mustang. Sim. Mas vamos lá pro interior. O que a gente tem? De cara a gente já recebido pro volante Nardi, né? Italianão. O volante original dele. Dentro, basicamente, o que está mexido são os bancos dianteiros, que eu peguei de um Cadete GSI. Uns recaros, né? Os recaros do Cadete GSI. Belo apoio lateral. Mas com os trilhos originais apenas rebaixados, para não ter adaptação, não ter nada suporte, disso. Né? Porque o encaixe era igual dos dois. Os traseiros, é tudo original. Eu apenas encapei tudo em couro, porque o Maverick tem as laterais tudo de plástico aparente. Esses não, inclusive as laterais embaixo, eles são tudo encapado em couro. Entendi. Então, para dar um acabamento um pouquinho mais refinado, sofisticado, né? exatamente. Sim. O painel eu mantive toda a originalidade dele. Inclusive a pintura é original de fábrica ainda. E esse é um detalhe que a gente nem falou. Quantos quilômetros esse carro tinha quando você pegou ele? 92 mil. Originais, eu sou basicamente o segundo dono dele. Nossa, que maravilha. Isso que é uma estrutura, né? A gente estava falando até mais cedo. O motor a gente troca, suspensão a gente troca, agora a estrutura é uma só, né? Quando eu peguei ele tinha mais de 60% ou quase 70% do carro era pintura original de fábrica ainda. Nossa. E aí tem uma instrumentação auxiliar ali, né? Eu tenho um hall meter ali onde que era o relógio de horas dele original no console. Ali é um hall meter. Sim. Aí eu tenho o vacuômetro, temperatura de óleo, temperatura de água, pressão de óleo e voltímetro. Interessante. E aí o clássico contagiros ali. E o contagiros com o estilo dos Mustang antigos também, dos GT350, que era pequenininho, né? Aquela coisa. Exatamente. Monster, né? E com shift light. Esse já tem o shift light. Já tem o shift light. Você consegue regular o momento que ele te dá a troca de marcha. Carlos, deixa eu fazer uma pergunta. Esse carro aqui está contigo há quanto tempo? Eu comprei esse carro agora em setembro, vai fazer 13 anos que eu estou com ele. 13 anos. Então você tem uma história, esse processo já foi concluído há bastante tempo. Já. Você fez aqui e ali um outro aperfeiçoamento, né? Mais mecânico. Sim. Agora, não estético. Me diz uma coisa, você tem alguma coisa ainda que tá no seu roadmap, assim? Eu falo, putz, acho que isso um dia eu quero fazer.
Eu tô comprando as coisas, eu vou fazer o escapamento dele todo em inox. Tá. Mas o resto em si do carro, não. Eu não tenho nada Sim. que você falar para mim, você mudaria nele agora? Não Sim. tem. Sim, e é engraçado porque esse projeto, ele foi do começo ao fim, ele é todo Foi. coeso, né? Então, Foi. Tanto é que ele está exatamente como ele ficou pronto Sim. em 2010. e um detalhe importante que a gente acabou nem falando, que é o processo de construção no qual você participou de tudo, né? Sim, toda a montagem do motor, inclusive a montagem física do motor fui eu que Sim. fiz, toda a definição de como seriam os freios, a cor, todos esses projeto, detalhes, né? o projeto inteiro Sim. foi... Isso eu é que muito defini, legal, foi eu que porque montei. o carro ele foi com um nível de sofisticação tão grande que parece aquele pay and go, né? A gente fala, putz, contrata um cara, faz um design e tal, não sei o quê, mas não, você realmente Não. definiu tudo e construiu também. Então, Eu pesquisei muito, eu tive a oportunidade de estar fora do país, do Brasil, então eu pesquisei, eu já tinha eu tinha esse carro na cabeça antes dele ficar pronto. E é uma coisa que é muito interessante, que o projeto já tem quase 10 anos, desde que ficou pronto, 2010 né? que ele ficou pronto. E completamente contemporâneo, né? Então, acho que a melhor decisão foi não ter feito a pintura de 2 tons, porque isso é muito começo dos anos 2000, né? Isso ficou marcado naquela época. Teria sido um erro. Teria sido um erro. E olha, você tem um carro que ficou... Teria sido um erro. E é muito difícil você ter um projeto de customização atemporal. Assim, o carro clássico do formato original, ele é atemporal por si, mas geralmente a customização fica presa numa época. Mas eu tô vendo esse carro já depois de tanto tempo e para mim ainda parece que um projeto que acabou de sair da oficina. Inclusive minha intenção nunca foi mudar o carro. Tanto é que eu conservei maçanetas, para-choques, então Sim. a característica do Maverick continua aqui. As lanternas são originais. Exatamente, então, a essência do carro. Né? Eu não quis mudar a essência do Maverick, Sim. que eu adoro. Sim. Mas apenas eu fiz o que a gente chama de Rest Mod, né? Que Sim. é a restauração com modificação, atualização, mas mantendo a característica original do Maverick. Carlos, só posso te dar parabéns, como sempre dou, porque esse projeto é uma Obrigado. grande referência.